Olá! Bem, hoje vamos mergulhar num desafio que, olha, atinge quase todo o mundo profissional. Sabe aquela sensação de estar a correr numa passadeira, sempre ocupado, sempre a fazer coisas, mas sem nunca sair do lugar? É sobre isso que vamos falar. Vamos descobrir juntos como sair desse modo operacional e passar a ser de facto mais estratégico. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. Ter uma agenda cheia a abarrotar é o mesmo que ser eficaz? Ou será que, no fundo, isso é só uma grande ilusão de produtividade? Pois é, essa é uma daquelas ansiedades clássicas da vida profissional. E hoje a gente vai desmontar isso, peça por peça. Certo. Então vamos lá entender a raiz do problema. Para resolver qualquer coisa, primeiro temos que perceber como funciona. E este problema tem nome, é a armadilha da ocupação. Vamos ver exatamente o que é isso. No centro desta armadilha, a gente encontra uma figura muito comum, o fazedor eterno. Sabe quem é? É aquele profissional que mede o próprio valor pelo número de tarefas que risca da lista e não pelo impacto real daquilo que escolhe fazer. O dia-a-dia dessa pessoa é basicamente uma reação constante a tudo o que aparece à frente. E como é que essa pessoa se comporta? O padrão é claro. É o sim para tudo, quase automático. É aquela resposta imediata a qualquer pedido, a qualquer e-mail, confundindo uma agenda lotada com a criação de valor. O resultado disso é quase inevitável. Um caminho direto para o esgotamento, mas com muito pouco resultado estratégico para mostrar. E olha, esta citação do Greg McKeown resume perfeitamente o nosso dilema. Quase tudo é irrelevante e apenas algumas coisas são extremamente valiosas. Esta ideia é poderosa. Ela obriga-nos a parar e a fazer a pergunta mais importante de todas. Será que o nosso tempo está a ser gasto nessas poucas coisas que realmente fazem a diferença? Ok, então como é que a gente se escapa disto? Bom, o primeiro passo é sempre o diagnóstico. Nesta segunda parte, vamos aprender a olhar para o nosso trabalho de uma forma completamente nova. Vamos usar uma ferramenta bem prática para começar a separar o que é essencial do que é apenas ruído. E o ponto de partida é este aqui. É preciso aceitar uma verdade que é simples, mas ao mesmo tempo transformadora. Nem todas as tarefas foram criadas da mesma forma. Algumas têm o poder de mover montanhas, enquanto a grande maioria, sejamos honestos, é só barulho de fundo. E para ilustrar isso na prática, temos a matriz impacto-esforço. Pense nela como um mapa. Ela divide as tarefas em 4 quadrantes. Lá em cima, à esquerda, temos os ganhos rápidos. Alto impacto com pouco esforço. Fantástico. No canto superior direito, os grandes projetos. Alto impacto, mas também alto esforço. E cá em baixo, bom, temos as tarefas de preenchimento, de baixo impacto e baixo esforço, e os piores de todos, os trabalhos ingratos, que têm baixo impacto, mas exigem um esforço gigante. Então, o que fazer com este mapa? A estratégia é bem direta. Primeiro, priorizar os ganhos rápidos, para criar momentum e motivação. Depois, planear com muito cuidado os grandes projetos, partindo-os em etapas mais pequenas. Tentar delegar ou automatizar ao máximo as tarefas de preenchimento. E talvez o mais libertador de tudo, procurar ativamente formas de eliminar os trabalhos ingratos. Mas vamos lá. Usar uma ferramenta como esta exige mais do que só disciplina. Exige uma filosofia nova, uma nova maneira de pensar. E é por isso que a nossa terceira parte foca-se numa mudança de mentalidade. É a chamada mentalidade essencial. E aqui o contraste é gritante. De um lado, temos o caos do não essencialista, que vive por defeito a reagir a tudo o que acontece. Do outro, a clareza do essencialista, que vive por desígnio, ou seja, escolhe de forma deliberada onde vai investir a sua energia. A diferença é brutal. É importante entender isto. Essencialismo não é sobre fazer mais coisas, de todo. É sobre fazer as coisas certas e fazê-las melhor. É como trocar 1000 pequenas setas disparadas em todas as direções por uma única flecha potente e apontada ao alvo certo. É uma mudança radical de quantidade para qualidade, de dispersão para foco. E esta mudança de perspectiva é transformadora. Em vez de se perguntar, ok, do que é que eu tenho que desistir, a pessoa com uma mentalidade essencialista pergunta, em que é que eu quero mesmo aprofundar? De repente, as trocas deixam de ser vistas como uma perda e passam a ser uma escolha consciente em busca de mais impacto. Com essa nova mentalidade, a gente pode finalmente começar a construir o futuro, em vez de passar o dia a reagir ao presente. E isso leva-nos à nossa quarta secção, construindo uma visão. Pense numa visão de longo prazo como a sua bússola.
Sem ela, estamos simplesmente à deriva a apagar incêndios. Com ela, cada pequena ação do dia-a-dia ganha um propósito maior, conectando o esforço de hoje ao destino que queremos alcançar daqui a 3, 4, 5 anos. E este esquema ilustra perfeitamente como tudo se encaixa. A visão de longo prazo, lá no topo, desdobra-se em metas anuais. Essas metas anuais transformam-se em objetivos trimestrais e, finalmente, guiam as nossas ações diárias. Cada pequena tarefa do dia deve, de alguma forma, estar ligada a este quadro maior. Mas, claro, uma grande visão não serve de nada se ficar guardada numa gaveta. E é por isso que vamos para a nossa última secção: como transformar a estratégia num hábito. E esta é a grande sacada. Estratégia não é um evento que acontece uma vez por ano, naquela reunião de planeamento. Não! A estratégia vive nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Cada sim e cada não que dizemos é, na sua essência, uma decisão estratégica. Então, como é que isso funciona na prática? Com 3 hábitos diários. Primeiro, alinhar sempre as tarefas com os objetivos, perguntando sem parar. Isto contribui para o que é essencial? Segundo, testar e aprender. Usar ciclos curtos para experimentar e adaptar. E terceiro, e talvez o mais esquecido, proteger tempo para pensar. Agendar tempo na agenda para refletir é tão ou mais importante do que agendar tempo para agir. E assim, as peças juntam-se. Para finalmente escapar do modo bombeiro, temos a nossa caixa de ferramentas. Começamos com a matriz impacto-esforço para diagnosticar o trabalho. E usamos a filosofia do essencialismo como uma espécie de meta-ferramenta, a bússola que guia todas as outras escolhas, ajudando-nos a focar no que é vital. E para terminar, fica aqui a pergunta-chave, a reflexão final. A pergunta não é o que mais vamos adicionar à nossa lista de tarefas. Não. A pergunta é: qual é a primeira coisa que vamos eliminar para finalmente criar espaço para o que é essencial? Porque a verdadeira mudança muitas vezes não começa com o que a gente adiciona, mas sim com o que temos a coragem de subtrair. É isso. Até à próxima.